certo com vocês? Bom, então para a aula de hoje, vocês vão pegar a apostila de vocês, onde tá lá, capítulo 11, onde vai falar da água e dos ambientes da Terra, ok? Só para lembrar, se você ainda não me enviou as atividades da aula anterior, por favor, não esqueça e me envie, tá bom? A prof ainda tá aceitando para fazer a correção e dar a notinha para vocês. Bom, na última aula, então, nós trabalhamos um pouquinho sobre as águas subterrâneas, nós falamos também sobre a interferência humana sobre os corpos d'água, enfim, foi o que foi trabalhado. Agora a gente entra no capítulo que vai falar a água e os ambientes da Terra, tá? Bom, o que primeiro traz aí para vocês? Os ecossistemas aquáticos, né? Nós temos dois tipos de ecossistemas aquáticos. Os ecossistemas aquáticos ducícolas e os ecossistemas aquáticos marinhos, né? Então, os ambientes dos ecossistemas aquáticos, eles variam de acordo com as suas propriedades físico-químicas. Como o quê? Como a temperatura, como a concentração de sais minerais dissolvidos. Então, isso aí a gente fala que é salinidade. Como a quantidade de gás ou oxigênio dissolvido na água, que a gente chama de oxigenação, como a acidez, que se refere ao pH, se ele é um pH baixo, é uma água ácida, se é um pH próximo do 7, é uma água neutra, se é um pH acima de 7, é um pH básico, tá? Quanto à quantidade de partículas que tem nesse meio aquático, que a gente chama de turbidez, que vai permitir aí a quantidade de luz que vai penetrar sobre esse corpo d'água, tá? Então, tudo isso aí é classificação para um ambiente aquático. E aí, eles são divididos em dois, como eu disse anteriormente. Ou ele vai ser ducícola, ambientes de água doce, ou ele vai ser marinho, ambientes de água salgada. Pessoal, vocês sabem que a prof tá ficando aqui na fazenda, né, por conta das crianças, para minha mãe poder cuidar deles. Então, esses barulhinhos que aparecem de passarinho no fundo, ciências naturais, né? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os ecossistemas ducícolas, tá? Então, são formados por um conjunto de seres vivos que vive em água doce. Como o quê? Como os lagos, como os rios, como as lagoas, como os córregos, tá? Então, isso aí são os ambientes ducícolas. Eles têm uma característica bastante que é a diferença entre os ecossistemas, é a movimentação da água. Então, um lago é mais paradinho, um rio que tem uma correnteza tem maior quantidade de movimentação, tá? As águas da superfície são aquecidas pelo sol e, por serem menos densas que as águas frias do fundo, tendem a permanecer na superfície. Já as águas mais profundas recebem menos radiação solar e, por isso, são mais frias e mais densas e ficam ali no fundo. Então, é possível perceber uma diferença de temperatura bem precisa quando a gente começa a observar, quando a gente começa a fazer um aprofundamento no rio. É possível a gente notar isso até na piscina, tá, gente? A diferença de temperatura na região mais funda da piscina e na região mais rasa da piscina, tá? Os rios, por sua vez, podem ter águas mais movimentadas e nos rios que possuem grandes volumes de água, o que estão em terrenos inclinados, as águas movem-se com bastante força, carregando sedimentos, que vai tornar essa água turva. O que é essa água turva? É a água que tem uma grande quantidade de partículas em suspensão e que vai dificultar a penetração de luz, tá? Quando a gente fala em outros rios que têm menor tamanho, menor velocidade da água, vai ter menor turbidez, tornando essa água um pouco mais cristalina, tá? Então, a gente tem aí os lagos, os rios, as lagoas, os riachos, aqueles rios que têm maior correnteza, maior movimentação, normalmente eles têm uma maior turbidez, a gente não consegue ver o fundo, porque a água está em constante movimentação de sedimentos, de partículas dentro dela. Aquelas regiões que a água é mais paradinha, mais calma, como é o caso de regiões próximas de nascente, por exemplo, aí a gente consegue ver o fundo do rio, tá? Do lago, porque ali não tem muita movimentação de turbidez.
Já os ecossistemas marinhos são ecossistemas que representam a maior parte da superfície do planeta Terra. Tanto que o nosso planeta, quando a gente faz aquele desenho lá atrás, que a gente representa o planeta Terra e divide esse planeta em 4, 3 partes a gente pinta de azul, né? Porque a grande parte do planeta Terra é composto por água e água salgada. Então a gente fala que os ecossistemas marinhos, eles representam a maior parte da superfície do planeta Terra. E também vai ter uma grande biodiversidade de vida, tá? Quem são os seres que habitam, então, esse ecossistema marinho? A gente divide eles, tá? Em plâncton, em nécton e também em bêntons. Quem que é o plâncton, tá? O plâncton, ele é formado pelo fitoplâncton e pelo zooplâncton. Vamos lá. O fitoplâncton são algas microscópicas, tá? São seres que fazem fotossíntese, então são seres que produzem o próprio alimento, fundamental para a manutenção da vida, porque é o início da cadeia alimentar. Já os seres que não realizam fotossíntese, eles são considerados as larvas, os animais, mas ainda microscópico, a gente chama de zooplâncton, tá? Então, fitoplâncton, seres fotossintetizantes, zooplâncton, seres heterotróficos. Depois a gente tem o nécton, que é formado pelos animais que se locomovem ativamente, como é o caso dos peixes, das tartarugas, das baleias, né? Então, toda aquela parte animal, a gente tem o nécton. E os bêntons é formado pelos seres vivos que são aderidos ao assoalho marinho, tá? Como é o caso das esponjas, dos corais. Sabe, tem uns mexilhões, que são aqueles moluscos bivalves que ficam grudados nas rochas. Esses aí são considerados, então, os bêntons, tá? Os ecossistemas de transição, vocês também já estudaram os ecossistemas de transição o ano passado, que é quando o rio e o mar se encontram e a gente tem um ecossistema ali no meio, que são os manguezais, tá? Então, os ecossistemas de transição, como o manguezal, nos quais a água doce se encontra com a água salgada, são importantes porque eles são utilizados como berçário. É lá que a maior parte das espécies animais vai para colocar os seus ovos, porque lá é uma região mais tranquila e mais segura para a deposição desses ovos, tá? E aí nós temos também os ecossistemas terrestres. Os ecossistemas terrestres, a disponibilidade de água e a variação de temperatura são fatores abióticos que determinam a diversidade dos seres vivos, tá? Por exemplo, a tundra e os desertos são regiões com temperaturas extremas e baixas pluviosidades. A gente já viu as tundras na apostila anterior. O ecossistema da tundra apresenta baixa temperatura ao longo de todo o ano. Portanto, grande parte da água nessas regiões está no estado sólido, né? E os ecossistemas de deserto têm uma variação de temperatura ao longo do dia. Durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio e tem uma pequena quantidade de água. Nos ecossistemas de taiga, por exemplo, as temperaturas são mais amenas, havendo pelo menos um período do ano mais chuvoso, que geralmente corresponde ao verão, e aí a gente tem os ecossistemas que a gente chama de floresta temperada. A gente também tem as florestas tropicais e a gente tem os ecossistemas de savana e pradaria. Então, quando a gente fala em ecossistema terrestre, o que vai influenciar esse ecossistema, tá? O que vai influenciar esse ecossistema é basicamente o quê? A temperatura da região e a quantidade de chuva, né? Se é uma região que tem chuva durante todo o ano, a gente fala que é uma região tropical, tem uma biodiversidade vegetal muito grande. Se é uma região que tem uma estação mais seca, uma estação mais fria, são as florestas temperadas. Se é uma região muito seca, a gente tem o quê? As savanas, a gente tem os desertos, enfim. Então, a gente tem essa variação aí quanto aos ecossistemas terrestres. Bom, então para essa videoaula, o que eu queria que vocês fixassem, tá?
que existem ecossistemas aquáticos divididos em dois, que são os ducícolas e os marinhos, e entre eles a gente tem um ecossistema de transição, que é o manguezal, tá? E os ecossistemas terrestres, que tem grande influência, a pluviosidade, que é a quantidade de chuva, e também a temperatura, que é o que vai determinar o clima da região e a biodiversidade dessa região, tá ok? Agora vocês vão receber uma segunda videoaula que vai falar um pouquinho do Brasil, que é o país das águas. Combinado?